Como foi a semana de vocês? Foi bem? Trabalharam bastante? Descansaram? Comeram bem? Praticaram aí alguma atividade física? Beberam bastante água? Irmãos, louvado seja Deus por isso, né? Apesar dos pesares, Deus, Ele tem nos sustentado, Ele está no controle de tudo. Deixa eu tentar fazer uma gambiarra aqui para... Pronto, prender aqui para o vento não atrapalhar. Queridos, abra aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 21, e nós vamos ler a partir do verso 8. Todos acharam? Aí, como sentados mesmo, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nesse momento nós vamos ler a Tua palavra, ela está aberta. E queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Nós não viemos aqui porque queríamos nos confraternizar, ou comungar, ou reencontrar amigos apenas. Nós não viemos aqui para nos sociabilizar apenas, viemos porque queremos ouvir a Tua voz. E queremos ter um encontro contigo, ver o Teu rosto, ainda que seja com os olhos da fé. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui sem ter tido esse encontro contigo. Não permita que saiamos daqui com os mesmos sentimentos com que entramos. Para alguns aí, sentimentos de dor, de angústia, sentimento de desespero, sentimento de fracasso, sejam quais forem os sentimentos ruins que trouxemos aqui, ó Deus, que possamos lançá-los aos Teus pés, e que o Senhor arranque de nós, nos transforme e nos faça voltar em paz, só a paz que Jesus pode dar. Fica conosco, é o que suplicamos em nome de Jesus, amém. Todos acharam? Isaac cresceu, em algumas versões está aí, o menino cresceu, e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Irmãos, antes de eu continuar, deixa eu só fazer um breve panorama aqui da situação, passar o pano de fundo. Deus tinha ido a Abraão e tinha dito que dele faria o quê? Uma grande nação, tão incontável quanto as estrelas do céu. Foi assim? Incapaz de ser contado. E que, óbvio, para que essa nação viesse dele, ele precisaria ter um filho. Abraão seria pai. Irmãos, o tempo foi passando. E Abraão começou a imaginar que aquela promessa de Deus poderia não se cumprir. Porque, afinal de contas, se um filho foi prometido, ele e a esposa estavam fazendo a parte deles. Por que a demora? Irmãos, eu já vi casais se desesperarem por não poderem ter um filho. Eu já vi casais sofrerem, amigos meus, por não conseguirem ter um filho. E orarem e fazerem tratamentos. Tem uma colega da minha esposa que casou, foram 3 anos de tentativas, em alguns momentos engravidava e perdia a criança, e orava, e clamava, e jejuava, e fazia pactos, e o tempo ia passando e nada dessa criança. Questionava a Deus, e reclamava, e murmurava às vezes. Engravidou e conseguiu ter um menino. Eu não sei como é essa criança em casa, o que eu sei é que ela disse para minha esposa que nunca mais quer saber de criança. Eu não sei. Mas o fato é que Deus prometeu a Abraão
E chegou um momento, irmãos, em que Abraão começou a duvidar da promessa que Deus havia feito. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se Deus te prometeu, sossegue. Se Deus prometeu a você que vai fazer algo na tua vida, então descanse nele. Para de viver inquieto. Pare de viver desesperado ou de questionar a Deus porque a promessa ainda não se cumpriu. Irmãos, o Deus que promete é o mesmo Deus que cumpre. Só que Deus vai cumprir no tempo dele, quando e como ele achar melhor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. O nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus não se prende, irmãos, a dias, meses ou anos. Deus é infinito. É que na nossa pequenez, na nossa brevidade de tempo, a gente começa a imaginar que não vai mais acontecer. E foi o que aconteceu com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão decidiu com sua esposa, ambos decidiram que iam dar uma forcinha para Deus. Iam ajudar Deus, porque talvez, irmãos, Deus não estivesse conseguindo. Deus fez a promessa, a parte deles eles estavam fazendo, mas eles achavam que poderiam fazer um pouco mais. Irmãos, Deus não precisa da nossa ajuda. A única coisa que Deus quer é que nós façamos a nossa parte. A parte que te cabe, você deve fazer. Deus não virá fazer por você. Se você está fazendo a sua parte, então espere no Senhor, porque Deus também vai fazer a parte dele. A promessa de Deus, meu querido irmão, é que você, se for fiel a Ele, vai cavalgar nas alturas, que na tua mesa não vai faltar o pão. E se por algum motivo, por alguma razão, você ainda não está cavalgando nas alturas prometidas por Deus, espere nele, confie nele, porque as promessas dele não falham. E Abraão, irmãos, por alguma razão, deixou de confiar plenamente na promessa dele e decidiu fazer alguma coisa. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa, os resultados, quando nós intervimos na promessa de Deus e tentamos fazer alguma coisa, os resultados nós não podemos considerar como um milagre, porque milagre é o que Deus faz e não o que a gente armenga. E toda vez que a gente mete a mão no processo divino, a gente literalmente, irmãos, bota os pés pelas mãos, estraga tudo. E Abraão, a Bíblia diz que teve o filho que ele tanto queria. Não ainda o da promessa. Veio Ismael, teve um filho com a serva. E a Bíblia diz, irmãos, que um tempo depois, a promessa de Deus, quando achavam que não seria cumprida, Sara já com quase 90 anos, engravida, e então vem o filho da promessa, agora sim, Isaque. E a Bíblia diz que os dois não se entendiam, irmãos, os dois brigavam. Ismael é o pai dos árabes, Isaque o pai dos judeus. Começaram a briga desde pequeno, e reparem que brigam até hoje. Até hoje é o pé de guerra no Oriente Médio. Até hoje ainda brigam em suas descendências. Quantos problemas poderiam ter evitado? Quantos problemas, irmãos, Abraão poderia ter evitado se tivesse confiado mais na promessa de Deus? Quanto derramamento de sangue poderia ter sido evitado
se Abraão tivesse confiado plenamente na promessa de Deus. Talvez eu esteja falando nessa manhã para alguém que está tentando ajudar a Deus porque não está sentindo ou não está vendo o cumprimento da promessa. Meu irmão, muito cuidado com o que você está tentando fazer para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Muito cuidado, porque a tua intervenção pode colocar o plano de Deus a perder. A tua intervenção pode colocar o plano que Deus tem para a tua vida a perder. Feito esse panorama, verso 9. Deixa eu ver, o relógio, não está certo, né? Eu vou colocar o celular aqui para eu não me perder. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, sua serva, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Verso 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não vereis morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Irmãos, a gente encerra aqui a leitura. Queridos, por mais que a Bíblia tenha sido escrita há muito tempo atrás, por mais que o costume da época seja diferente, por mais que a tecnologia que temos hoje seja extremamente diferente daquela época, por mais que o conceito, por mais que a cultura, por mais que tudo seja diferente, irmãos, os princípios de Deus não mudam. Os mesmos princípios que Deus utilizou na época, que Deus deu ao povo na época, são os mesmos princípios que servem para nós hoje. Porque por mais que os tempos, que a cultura sejam diferentes, o ser humano é o mesmo. Os mesmos traumas, as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos pelos quais as pessoas passavam na época, nós passamos hoje. Vocês já ouviram falar de irmão matando irmão hoje? Sim ou não? Naquela época também, irmão matava irmão. Olha o caso de Caim e Abel. Vocês já ouviram falar de maridos que têm filho com a empregada? Aqui. Os mesmos traumas, os mesmos problemas daquela época nos afligem hoje. Portanto, as lições que Deus colocou aqui nesse texto, eu quero, em algumas pinceladas, tirar para nós hoje, nessa manhã. Verso 8: Isaque cresceu e foi desmamado. Ou,
Em algumas versões aí, o menino cresceu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Pais, principalmente os pais de primeira viagem, ou os pais com filhos pequenos. Estou vendo alguns aqui. Irmãos, os meninos ou os filhos sempre crescem. Ou talvez deixa eu dar uma má notícia para vocês, com base aqui no verso 8. Uma má notícia entre aspas, né? Os filhos sempre crescem. Outro dia eu estava passando aqui na Porto Seguro e tinha uma mulher que saiu de uma loja arrastando o menino quase que pelos cabelos. Era uma loja que tinha brinquedos, então eu presumi que o menino queria alguma coisa. Eu lembrei que eu fazia isso, irmãos. Eu chorava quando queria um brinquedo e minha mãe saía arrastando. Só que minha mãe levava no cantinho de uma próxima loja que ela encontrasse. E lá no cantinho, o choro parava rapidinho. E essa mulher estava arrastando esse menino, e o menino não andava e se jogava, e o chinelo saiu, porque saiu arrastando, e essa mulher voltou para pegar o chinelo, e colocou o chinelo, e o catarro descia, e ela limpava, e aquela bagunça, irmãos. Quem é pai ou mãe aqui sabe do que eu estou falando. E ela arrastando aquele menino, e voltava, e o menino se jogava, e gritava. Eu não sei vocês, mas dá vontade, a gente olha assim, dá vontade de dar umas palmadas na bunda, não dá não, irmão? É filho dos outros. O melhor filho para se criar é o filho dos outros. Não é assim? É fácil demais criar filho dos outros. Dá palpite na criação dos outros, né? Quando é o nosso filho, a gente vê que o negócio é diferente. Que não é tão fácil assim criar filho. Ficar dando conselho de como o outro deve criar, de como o irmão deve cuidar do filho, é fácil demais. Agora, quando o filho é nosso, a gente vê que o negócio é diferente. E aquela mãe embolava com o menino, e eu parei assim, eu olhei e falei, se fosse meu filho. Aí aquela mãe, irmãos, num determinado momento de desespero ali, ela pegou e falou assim, demônio, tomara que aí soltou o nome de novo, cresça logo, eu não vejo a hora dele crescer. Aí, irmãos, o demônio cresce, e pelo que ela falou com ele, eu já imagino como seja o dia a dia dessa mãe com essa criança, principalmente quando ele dá esses calundus. Menino que dá calundu na rua está acostumado a dar calundu em casa. Então, pela forma como ela falou com ele, eu já comecei a imaginar como era em casa, e dali para pior. E aí, irmãos, imagina que esse menino cresce, e aos 14 anos, irmãos, começa a se envolver com más companhias. Porque criança é fácil lidar, onde a gente coloca fica. Vai crescendo, aí a gente quando está com 3, 4 meses, a gente começa a desejar que cresça logo. Porque bebê dá muito trabalho. Que trabalho, irmãos? Trocar fralda, não dormir às vezes à noite, está ali cuidando. Mas onde você coloca, fica. E a gente acha que dá trabalho e quer que cresça logo. Aí chega um ano e meio, 2 anos. Aí já não fica mais onde coloca. Aí já começa a caminhar por onde quer. E outra, você pega na mão, já tira, não quer mais saber de andar seguro na mão. Porque acha que pode ir nos seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões. Até a roupa já não quer mais usar o que o pai coloca. Porque quem é aquela outra que é mais bonita. E já mexe em uma coisa, mexe em outra. Aí você está na sala, a mãe está na sala cuidando de alguma coisa. Quem sabe ali varrendo, passando pano na sala. Aí ele vai quietinho para a cozinha. E é umas 10h30, 11 horas da manhã. O feijão está no fogo. Aí a mãe já sai correndo, desesperada, porque pode pegar no cabo da panela e puxar. Criança, eu já vi uma criança que um dia vi uma reportagem, abriu o forno e subiu na tampa do forno e o fogão virou com todas as panelas fervendo que estavam em cima. E aí a gente já acha que ali, não, agora o trabalho está dobrado. Não, agora é demais.
que cresça logo. E aí, irmãos, quando o filho cresce, que chega aos 14, 15 anos, a gente descobre o que é ter trabalho com os filhos. Preocupação com companhias, irmãos, filhos que não querem mais vir à igreja, filhos que já não sentem mais o desejo de estar aqui, de participar, de estar no culto, não sentem vontade de ler a Bíblia. Os amigos que andam já não são mais os amigos da igreja, e pouco a pouco vão se afastando de Deus. Filhos que já não obedecem mais os pais, que desonram os pais, que não respeitam, que não ouvem. Quantos pais, irmãos, vivem desesperados, angustiados por causa dos filhos, filhos rebeldes, filhos ingratos, filhos ímpios, apesar de terem sido criados na igreja. Quantos pais vivem definhando, se acabando por estarem indo visitar os seus filhos no presídio? Tem um homem vizinho da minha casa, lá em São José, onde eu cresci. Era forte, ele tinha uma roça lá na serra, ele vinha com um saco de banana aqui, outro aqui embaixo do braço. Bastaram apenas 4 anos, irmãos, de luta contra as drogas do filho. 4 anos, irmãos, indo visitar o filho numa clínica de recuperação, trazia para casa, o filho chegava bem, forte, comprava uma bermuda, um tênis novo, um celular. Daí a 3 meses, com as más companhias, já vendia o celular, já vendia o tênis, começava a roubar dentro de casa, vender as coisas de casa, e esse pai foi definhando, hoje vive sentado na porta, porque não aguenta dar 10 passos. Quanto sofrimento muitos pais vivem, porque os filhos cresceram. A Bíblia diz que o filho cresceu, irmãos, e eu deixo falar mais uma coisa para você. Ensina o teu filho do caminho que ele deve andar. A tua obrigação é essa. Não é você quem vai viver a vida dele. Não é você quem vai tomar as decisões por ele quando ele crescer. Não é você que vai servir a Deus por ele. Não é você que vai ao céu por ele. Ele vai ter que tomar as próprias decisões. Ele vai seguir os próprios caminhos, com base naquilo que aprendeu em casa. E talvez você diga, Will, mas eu ensinei tudo o que eu devia. Eu dei testemunho em casa, eu fui um bom pai, um pai cristão, eu ensinei tudo o que devia sobre a Bíblia. Ainda assim, ele saiu. Você sabe por que ele saiu? Quer que eu conte para você? Vou contar o óbvio, que a gente já sabe. Ele saiu porque ele pode tomar as próprias decisões. E decidiu sair. Nem sempre um filho sai da igreja porque o pai foi um péssimo pai ou um péssimo cristão. Nem sempre. Nem sempre um filho sai da igreja porque o pai era uma coisa na igreja, o ancião ou o pastor, seja lá quem for, e em casa era outra coisa. Nem sempre é por isso. Grande parte, irmãos, é simplesmente porque ele decidiu sair. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisa tomar uma decisão, e nossos filhos também. Agora, a promessa de Deus é que se nós plantarmos a semente, um dia ela germina. Ele pode estar onde for, ela vai germinar. Outro dia, uma escavação no Egito, acharam uma múmia. Do lado da múmia tinha uma quantidade de sementes de trigo, seca, morta. E aí eles pegaram essa semente, fizeram o que deviam fazer com a múmia e plantaram a semente. Primeira chuva que deu, a semente que parecia morta, seca, germinou e cresceu. Talvez eu esteja falando aqui para um pai que já se desesperou muito com o filho fora da igreja, fora dos caminhos de Deus. Se você plantou a semente, primeira chuva do Espírito Santo na vida dele, ela vai germinar. Deus é Deus de promessa, irmãos, e Deus cumpre o que promete.
verso 9. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dara à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Irmãos, em uma festa de comemoração, Ismael chegou. E sabe o que é que eu fico imaginando? A gente, às vezes, irmãos, está em períodos bons da vida e tem sempre que aparecer um Ismael na nossa vida, né? Para estragar as coisas. E a Bíblia diz aqui que Ismael chegou e começou a caçoar de Isaque, começou a zombar. E imagina agora que Sara, que tinha ido a Abraão para falar que a forma de Abraão ter um filho e cumprir a promessa de Deus era se deitando com a serva e tendo o filho da serva. Agora vai a Isaque e diz: não quero mais saber do filho da serva. Manda embora. Manda embora. E a Bíblia diz que isso, irmãos, foi doloroso para Abraão. Porque Abraão amava o filho. Filho é filho. E isso foi doloroso para ele. E ele ficou preocupado com isso, irmãos, sem saber se era o certo a fazer. E aí a Bíblia diz que Deus foi e falou com Abraão: Abraão, não se preocupe com isso. Pode mandar o menino e a mulher embora. Faça o que a sua mulher está falando. Maridos, vai ter momento na sua vida aí que você vai ter que fazer o que a sua mulher está falando, viu? Dê ouvidos ao que ela está falando. Não é sempre não. Não é sempre não. Mas vai ter momentos que você vai ter que parar e dar ouvido ao que ela está falando. Deus falou: epa, nada disso, dê ouvidos ao que sua mulher está falando. E pode mandar embora. E não se preocupe, porque eu farei dele o que, irmãos? Também uma grande nação, porque é teu filho, é tua semente. Vai fazer parte da promessa também. E a Bíblia diz que Abraão pegou um odre cheio de água, uma sacolinha com pão, com alimento, colocou nos ombros de Agar, deu o menino a ela e ela foi com o menino. Entrou deserto adentro, né, para ser redundante, carregando a água e o pão. Irmãos, água na Bíblia representa a água dada a nós. Na Bíblia representa a graça de Deus. Agar tomou a água e foi para o deserto. Lá no início, no Éden, Adão e Eva receberam a graça e a misericórdia de Deus, receberam a água. Expulsos do Éden, saíram, irmãos, para o deserto da vida. E hoje nós ainda estamos caminhando pelo deserto. Deserto, irmãos, pode representar provação. Deserto pode representar escassez. E quantos desertos da vida, irmãos, nós temos caminhado, nós temos enfrentado, nós temos perambulado. Talvez o seu deserto seja falta de dinheiro, dinheiro para pagar as contas, dinheiro para pagar o aluguel, dinheiro para comer dignamente, dinheiro para se vestir bem, dinheiro para viver de forma honesta, digna. Talvez o deserto que você esteja enfrentando seja a falta de saúde, uma doença que tem te afligido, que tem te machucado. Talvez o seu deserto seja aí um problema no seu casamento, ou um problema com o filho. Eu não sei qual o seu deserto. O que eu sei é que Deus te dá hoje a graça, misericórdia dele, para que você passe pelo deserto em segurança. Noite sem dormir, quantas pessoas, irmãos, não conseguem dormir à noite? Colocam a cabeça no travesseiro e não conseguem. Algumas até têm tudo, não sentem falta de nada fisicamente, mas não conseguem dormir em segurança, não conseguem ter paz, apesar de terem tudo. Falta a graça, a água, a misericórdia de Deus na vida. Que essa manhã você não saia daqui sem ter bebido dessa água.
que ao sair para o deserto da vida, você primeiro beba da água da misericórdia e da graça de Deus. Porque só assim, irmãos, para nós enfrentarmos as agruras dessa vida, só assim para nós combatermos o bom combate, só assim, irmãos, para nós vencermos as tentações, para nós conseguirmos derrubar essas barreiras que vivem se levantando na nossa frente. Sem a misericórdia de Deus, sem a graça de Deus, a gente sucumbe nos primeiros passos do deserto. E a Bíblia diz que Agar saiu com a água, os pães e o menino, caminhando pelo deserto. Irmãos, quando é igual dinheiro, né? Quando não entra, só gastando acaba. No deserto, irmãos, a primeira coisa que falta é água. E a gente consegue ficar alguns dias sem comer, mas a gente não fica muitos dias sem beber água. A comida, ela pode até faltar por mais tempo, a água não. A água é vital, irmãos. Pouco mais de 70% do nosso corpo é feito de água. A gente precisa beber água. Não deixe para beber água quando você ficar com sede. A sede já é um sinal de desidratação. Beba água, irmãos, não porque está com sede, mas beba água para não sentir sede. É igual um carro, a gente coloca água no carro para a luz amarela não acender. Porque se a luz amarela da água acender, os motoristas aqui sabem disso, né, irmão? Pepino, é problema. O motor pode... Então, se você ficar deixando para beber água no momento, em todo momento que tiver com sede, teu organismo pode não suportar. Beba água, irmãos. Se tem um conselho bom que eu vou te dar agora, é beba água. Só que, primeira coisa que faltou para Agar foi água. E agora, irmãos, caminhando no deserto sem água, com sede. Eu imagino o desespero de Agar, não por ela, mas pelo filho. Irmãos, quando a gente começa a se privar de alguma coisa, a sentir falta de algumas coisas em casa, a gente pensa logo nos filhos. A preocupação maior é com os filhos. E imagina agora Agar sem água no deserto, com uma criança, caminhando, sol a pino. A sede começou, irmãos, a massacrar, tanto a ela quanto ao menino. A ponto de Agar pegar o filho, levar lá no cantinho, embaixo de uma árvore, colocar o menino ali e falar assim: eu não quero ver meu filho morrer. Vou deixar ali para que ele morra ali, e eu vou ficar aqui nesse canto olhando para lá, para que eu não veja o momento em que o meu filho vai morrer de sede. Você consegue imaginar o desespero que aquela mãe estava sentindo? Consegue imaginar? Para chegar ao ponto de abandonar o filho ali, eu não estou falando dessas mães que a gente vê por aí, não. A gente vê alguns casos, não. Ali são as exceções. Eu estou falando da regra. Para chegar eu já vi, irmãos, uma mulher se atirar embaixo de um caminhão para puxar o filho e ele não ser atropelado. Eu já vi uma mulher, irmãos, que não sabia nadar, pular num rio profundo, porque sua criança havia caído, e ela pulou num rio, e pegou a criança, e se debatendo, conseguiu chegar às margens. Eu já vi mães meterem a mão dentro da boca de um pitbull, para abrir a boca do cachorro, e tirar a perna do filho que estava sendo dilacerada. Para uma mãe chegar ao ponto de abandonar o filho ali, e dizer que não quer vê-lo morrer, e ir para o outro lado, irmãos, é porque o desespero era enorme, tremendo. O desespero, irmãos, tem a capacidade de nos desestabilizar, física, emocional, psicológica e espiritualmente. Pessoas desesperadas, irmãos, fazem coisas que em sã consciência não fariam.
Pessoas desesperadas tomam decisões desesperadas, decisões que muitas vezes vão acarretar em problemas para o resto da vida. Isso se já não tirar a vida ali, pelo desespero. O desespero, irmãos, faz com que formigas virem monstros gigantescos na nossa vida. O desespero faz com que, ele não faz com que os problemas cresçam apenas, mas eles também nos diminuem. Passamos a nos enxergar menores do que somos. Passamos a ver as coisas de baixo para cima, e tudo dobra de tamanho, tudo fica maior. Tudo é mais ruim, é mais nocivo, é mais danoso. O desespero, irmãos, nos cega. Quantas pessoas, irmãos, cometeram coisas terríveis por causa de desespero? Se em algum momento da sua vida você se sentir desesperado, caia de joelhos e peça que Deus abra os teus olhos. Peça que Deus faça com que você enxergue melhor. Peça para que Deus arranque aquele desespero e que você consiga ter a paz que só Jesus pode dar. Não se permita, irmãos, tomar decisões em meio ao desespero. H estava, irmãos, numa situação terrível ali de desespero por falta d'água. H não conseguia pensar direito, não conseguia ver direito, não conseguia raciocinar. E a única decisão que ela achou ali que seria a melhor naquele momento foi deixar o filho, deixar a criança ali embaixo da árvore, porque já estava morrendo, ela não queria ver o filho morrer, então ela deixou o filho e foi para o outro lado e começou a chorar. E a Bíblia diz, irmãos, que em meio ao desespero daquela mulher, em meio ao desespero daquela mãe, irmãos, Deus sempre está atento à oração de uma mãe que clama pelo seu filho. Deus sempre está atento para o clamor de uma mãe em prol dos seus filhos. Mas naquele momento a Bíblia diz que quem orou, irmãos? Quem foi que orou? Foi a mãe? Por que a mãe não orou? Porque quando a gente está desesperado, a gente não ora. Se orasse, saía do desespero. A gente não ora, irmãos. A gente só ora quando o desespero nos faz tomar decisões erradas. E quando essas decisões erradas acarretam em um problema muito maior do que aquele que a gente achava que tinha. Aí a gente para e ora. Porque no momento do desespero, irmãos, a gente não consegue enxergar Deus. Aquela mãe deixou o filho, foi para o outro lado e começou a chorar. Chorar. Enquanto ela chorava, o menino clamava a Deus. Enquanto ela chorava, ele clamava a Deus. E Deus foi a ele através do anjo e diz: H, por que choras? O que você tem? A pergunta parece meio óbvia, não é? Deus ia ao deserto com uma mãe aflita, com sede, abandonou o menino para morrer porque achava que ele já estava morrendo porque não tinha água, foi chorar. E aí Deus vem e pergunta: o que é que você tem? Por que está chorando? Senhor, eu estou chorando porque eu não vejo mais saída para os meus problemas. Senhor, eu estou chorando porque eu olho para todos os lados e não vejo uma porta abrindo. Senhor, eu estou chorando porque eu não tenho emprego. Eu estou desempregado há anos e não consigo sustentar minha família. Senhor, eu estou chorando porque eu não consigo passar naquele vestibular que eu quero. Senhor, eu estou chorando porque as coisas não vão bem em casa, porque as coisas não vão bem na igreja, porque as coisas não vão bem comigo. Senhor, eu estou chorando porque está tudo ruim, o mundo está desabando sobre minha cabeça. Não chore. Mas como não chorar? Como?
É fácil para eu estar aqui falando para você não chorar. É fácil para eu dizer, irmão, olha, está com problema, está com dificuldade, as coisas estão ruins, estão difíceis mesmo, está desesperado, então ore. Aquele bordão, né? Ora que melhora. É fácil para eu falar isso. É muito fácil, porque apontar para a vida do outro, irmão, dar conselho para o outro, é simples, não causa dor, não causa desespero em nós. Mas quando a gente passa pelo problema, aí a gente vê, irmãos, onde os parafusos apertam. Mas quando Deus diz não chore, Ele sabe o que Ele está dizendo. Se Deus chega para você hoje e fala, você está preocupado por quê? Por que você está desesperado? Ei, calma aí, filho, para de chorar agora. Não chore. Se Deus está falando isso, é porque Ele é o único capaz de enxugar suas lágrimas e de resolver os seus problemas. E Deus falou, Agar, não chore, vai lá, pegue o teu filho, levanta o teu menino, porque ele não vai morrer. Ah, não vai morrer como, Senhor? Não tem água, o menino está com sede há muito tempo. Como não vai morrer se só vive enfiado lá com más companhias? Como não vai morrer se saiu da igreja hoje, vive com pessoas que não prestam, envolvidos com drogas, preso, internado numa clínica de recuperação, seja lá onde for? Como meu filho não vai morrer? Se a promessa de Deus, se Deus está dizendo que não vai morrer, é porque não vai morrer. E ainda que morra nessa vida, não vai morrer espiritualmente. Não vai morrer espiritualmente. E ela foi, irmãos, levantou o menino. E Deus, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. É assim que está aí? Deus abriu os olhos de Agar. Como é que alguém está precisando de água? Não tem água, está morrendo de sede, e Deus vai lá e abre os olhos. Não era mais fácil dar água? Como é que você está orando pedindo a Deus um emprego, e Deus vai a você e fala, não, peraí, eu vou abrir seus olhos? Você sabe por que Deus abriu os olhos de Agar, irmãos? Deus não fez nascer uma fonte ali. Deus não foi lá, abriu as pedras para que a água jorrasse da pedra, não, porque a fonte já existia. A fonte já estava lá, irmãos. A única coisa que Deus precisou fazer foi abrir os olhos de Agar, para que ela percebesse que havia uma fonte ali perto. O desespero não permitia que Agar enxergasse direito. O desespero, irmãos, não permite que a gente tenha a lucidez necessária para tomar as decisões importantes para a nossa vida. O desespero às vezes te impede de passar na prova que você queria. O desespero às vezes te impede de passar lá na entrevista daquele emprego que você foi fazer. O desespero nos impede de ver claramente, principalmente questões espirituais. Deus foi e abriu os olhos de Agar, e ela viu a água, e deu a água ao menino. E a Bíblia diz que o menino viveu, e dele saiu uma grande nação. Irmãos, não tome decisões baseadas no desespero. Não tome decisões em momentos de cabeça quente, em momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Ore, peça a Deus para abrir os seus olhos. Peça a Deus para clarear a sua mente. Porque muitos dos problemas, irmãos, pelos quais passamos, seriam melhor resolvidos com uma mente clara, com olhos espirituais abertos.
com pensamento em Deus, através de oração, com joelhos prostrados, aí nós teríamos uma capacidade superior à que temos para tomar as decisões necessárias e fazermos as escolhas certas que precisamos fazer na vida. 2018, irmãos, foi o pior ano da minha vida. 2007, meu irmão foi assassinado e nós sofremos muito. Foi um ano terrível. Mas 2018 foi o ano para, eu não diria para eu esquecer, coisas boas também aconteceram, muito poucas. Eu acho que eu não daria nem os dedos da minha mão para contar. Mas por isso também temos que dar graça, né? Mas 2018 foi o ano mais terrível da minha vida. Se uma palavra puder expressar o que aconteceu, eu diria que desespero ou dor. 2018 já começou com um processo de divórcio. Filho de 10 anos e pouquinho. Em junho, meu pai, o cara que eu sempre admirei, sempre foi um exemplo para mim. Se eu estou aqui pregando hoje, foi por causa dele. Porque com 9 anos de idade, ele falou: hoje é você que está na escala. 9. E ele me disse tudo o que eu tinha que falar. Mostrou os versos: ó, você fala isso aqui, isso. Tá bom. E aí eu fui pregar, domingo à noite. Eu me lembro, o tema do sermão era o poder da oração. Ele me deu 2 versos para ler. Me mostrou alguns caminhos que eu podia seguir. Você vai orar, Deus vai te ajudar na hora, mas você vai falar isso. Tá bom. E eu fui pregar, irmãos. 9 anos de idade. Eu falei, ó, comecei a falar que parece que não queria acabar mais. Falei. Imagina, teve que botar um banquinho ali para eu subir, para eu enxergar os irmãos atrás do púlpito. Falei tanto. Chega, cansou minha língua. Quando eu olhei no relógio, tinha 5 minutos de pregação. E agora, o que meu pai falou já tinha acabado. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aí pronto, terminei a pregação. E fui embora. E eu falei, que coisa gostosa é estar ali falando de Deus. Nesse dia eu lembrei de uma oração que eu tinha feito em 86, eu tinha 6 anos. 6 anos, num acampau aqui no parque, acho que o Eldo 70, em Itabuna. O irmão Wilson devem se lembrar, é da nossa época. Eu tinha 6 anos, e eu não lembro quem cantou, provavelmente Sonete cantou, mas eu me lembro quem pregou, foi o pastor Bulhão que pregou. E ele pregava e aquele mar de gente ouvindo, e ele falando, eu não entendi, eu não lembro de nada que ele falou. Mas naquele dia, com 6 anos, eu falei: Senhor, eu orei, e eu falei: Senhor, eu não quero cantar, não quero ser um cantor, eu quero ser um pregador, igual esse homem aí. Pretensão, né? Igual. Eu quero ser um pregador. E aí comecei a pregar com 9 anos. Com 13 eu descobri que as meninas não gostavam muito de quem pregava, gostavam mais de quem cantava. Aí eu fui ao Senhor, falei: Senhor, eu quero aprender a cantar. Aí Deus falou: epa, agora não. Você pediu para pregar, você disse que não queria cantar, então tá bom. Aí não teve jeito, irmãos. Deus falou para não cantar, não teve escola de música, não teve ensaio, não teve jeito. Meu pai foi minha base religiosa, era meu exemplo. E aí, em junho de 2018, meu pai do nada adoeceu, 2 meses definhando, emagrecendo e morreu. Irmãos, quantas vezes nós oramos para que Deus, nesse processo desses 2 meses, quantas vezes nós clamamos, quantas vezes eu caí de joelhos e clamei: Senhor, restabelece a saúde do meu pai, cura o meu pai. E levamos ao médico e fazia exames e tomava remédio e nada. Quantas vezes a igreja se reuniu, jejuou. Meu pai, muito conhecido ali na região de Itabuna, muito conhecido, minha família foi quem fundou o evangelho ali
naquela região, então ele era conhecido em praticamente todas as igrejas. As igrejas oravam, as igrejas jejuavam, faziam vigílias. E ainda assim meu pai faleceu. E eu por alguns momentos perguntei: Senhor, por quê? Por quê? Acaso eu não orei o bastante? Eu não jejuei o bastante? Acaso minhas orações não são ouvidas? Minha mãe sofrendo um processo doloroso para ela. Já tinha perdido um filho em 2007, agora perde o esposo. E nós nos aproximamos da nossa mãe para minimizar os impactos do sofrimento. E nos aproximamos mais, nos achegamos mais. Eu sempre que eu podia, eu ia lá, o máximo. Minha mãe sofrendo. E a gente ali, eu tenho no meu Instagram, nos destaques, está lá uma foto que eu coloquei. Eu fui para um retiro um dia, acho que em agosto. Passei por lá, abracei, beijei, falei o quanto eu a amava. A gente até tirou duas fotos juntos, está lá nos meus destaques. Fui para o retiro, voltei, passei lá de novo, abracei, beijei, falei o quanto eu amava. E vim. Foram dias tenebrosos de recuperação da morte do meu pai. Em outubro, na semana do dia 20, minha irmã ligou e falou assim: ó, corre para cá, porque nossa mãe teve um AVC e está em coma, internada. Irmão, se a dor já estava aqui, imagina agora, multiplique por 10. Por 10. Eu saí daqui desesperado e fui. Eu me lembro que eu fiquei 2 noites no hospital, ali com ela. E se eu orei, irmãos, muito para Deus recuperar a saúde do meu pai, eu orei muito mais agora para recuperar a saúde da minha mãe. E nós oramos, e lá vai a igreja de novo, irmãos, cair de joelhos para orar. Lá vai a igreja ali de São José da Vitória, cair de novo de joelhos em vigílias e mais vigílias, para que Deus restaurasse a saúde da minha mãe. Dia 11 ela tinha feito aniversário, e dia 22, irmãos, nós estávamos enterrando a nossa mãe, porque tinha falecido. 4 meses apenas de distância entre da morte de um para o outro. Eu nunca tive problema psicológico, eu sempre tive uma estabilidade emocional, psicológica, em dia, sempre. Lógico que a gente comete nossos erros, toma decisões erradas, a gente faz isso, é ser humano. Mas em termos psicológicos, eu nunca fui instável. Mas eu vi, irmãos, a minha estabilidade emocional ir para um ralo. Eu vi toda a minha segurança psíquica sumir, desabar. De um lado eu questionava, eu falava: Deus, por que, Senhor? Meu pai faleceu, agora minha mãe faleceu. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós vigiamos, nós conclamamos a igreja atendeu, a igreja orou. Acaso nossas orações não têm valor? Não servem mais? Eu tinha 18 clientes aqui em Eunápolis. Eu cuidava da rede social de 18 empresas. 17 empresas e uma pessoa que era gravações evangelísticas, então era mais uma oferta. Irmãos, eu não consegui mais trabalhar. Tamanha a minha dor, tamanho o meu desespero naquele período. Em outubro, no mês de outubro eu finalizei cancelando os contratos com as empresas. Eu cancelei contrato com 16 empresas, porque eu não estava conseguindo trabalhar. Eu tinha uma renda de pouco mais de 3 mil. E eu vi aquela renda descer para R$520. E mesmo assim, porque os 2 que ficaram por amizade. Porque sabiam do processo doloroso que eu estava passando.
e decidiram ficar. Mesmo eu não fazendo a minha parte, mesmo eu não trabalhando como devia, eles ficaram. R$ 520 para um pai de família. O filho não pagava nem a mensalidade do filho. Irmãos, eu fui ao fundo do poço. Se existe fundo do poço, eu conheço porque eu tive lá. E o pior, irmãos, eu continuava cavando. Angústia, dor, sofrimento. Eu tive início de depressão nesse período. E quando você passa por algum problema doloroso, principalmente pessoas que entram em depressão ou que têm início de depressão, alguns chegam, irmãos, ao limite que conseguem suportar, ou que acham que conseguem suportar. E para alguns, a única forma de acabar com o sofrimento é acabando com a própria vida. E agora me expliquem aí, como uma pessoa que nasceu num lar cristão, eu sou a 4ª geração da minha família na igreja. Como eu falei, eu comecei a pregar cedo, então esse convívio com o evangelho, com a pregação, com o estudo da palavra, é desde menino. Como que uma pessoa, irmãos, que recebeu tamanha informação espiritual, chega no momento em que diz, a única forma de acabar com o sofrimento vai ser tirando a minha vida. Como? Desespero, irmãos. Dor, angústia, adoecimento mental. E às vezes a gente fica com essa conversa, alguns cristãos ficam com essa conversa de que depressão é coisa do diabo. Eu só não sabia como seria, irmãos, mas eu decidi que eu ia tirar minha vida. Eu decidi. Foram quase 2 longos meses tentando criar coragem para fazer. Estava com meu filho só em casa, não estava conseguindo trabalhar, e mente vazia é oficina de Satanás. Não estava conseguindo ler a Bíblia, porque minhas questões com Deus não permitiam. Quando eu olhava para a Bíblia, irmãos, a mesma pergunta vinha: Senhor, por quê? Por quê? Eu não tinha coragem de encarar Deus. Não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo fazer uma atividade física. Eu só, irmãos, chorava sozinho. Eu só chorava sozinho, questionava e pensava no que eu faria para tirar a minha vida. Eu me lembro que na primeira semana de dezembro, numa quarta-feira, pela manhã, eu não tinha dormido há 3 dias. Eu estava sem comer há mais ou menos uns 4 dias. Eu perdi 12 quilos. Eu falei, vai ser hoje. De hoje não passa. Eu tinha pensado em algumas possibilidades e eu não via uma que eu tivesse coragem. Eu falei, a única que eu vou ter coragem vai ser pegar o meu carro em alta velocidade e bater de frente com uma carreta. Reta aqui é o que não falta. E naquela manhã de quarta-feira, foi na semana do dia 10, eu não me lembro a data exata, eu falei, vai ser hoje à tarde, depois do almoço. Irmãos, saí com o carro pela manhã, abasteci o carro e voltei, porque eu só estava andando na reserva. Abasteci o carro, coloquei ele em casa, entrei, tirei a roupa, fiquei só de short, liguei a televisão, eu deitei lá no chão do meu quarto, encostei a porta. Eu não lembro o que estava passando. Eu não estava assistindo. Eu só liguei a televisão, irmãos, tentando limpar a mente, ou talvez confundir, não sei. Eu deitei no chão e fiquei olhando para a TV. Eram umas 11h30. Faltavam algumas horas para eu fazer a besteira que eu estava planejando fazer.
Enquanto eu estava deitado ali, irmãos, meu filho tinha 10 anos e pouquinho. Meu filho se levantou lá do quarto onde ele estava, caminhou, passou o corredor. Eu só vi quando a porta abriu. 10 anos, irmãos. Meu filho deitou ali do meu lado e ficou por alguns minutos, mais ou menos uns 5 minutos, também olhando para a televisão e em silêncio, deitado. Colocou os pés no rack e ficou olhando para a televisão em silêncio. 5 minutos depois, ele vira para mim e fala assim: papai, o que foi, Samuel? Você sabe que isso é a coisa mais importante que eu tenho nessa vida, né? Você sabe que eu não conseguiria viver sem o Senhor. Ele nunca tinha falado, irmãos, da forma como ele falou. Eu não consegui, eu não tive coragem de olhar para ele. Ele falou: você sabe que isso é importante para mim. Sem o Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Irmãos, as lágrimas rolaram ali. Aí ele levantou e voltou para o quarto de novo. Naquele momento eu me levantei, eu fui lá na cozinha, abri a porta, fui na área de serviço. Eu fiquei em pé de frente para o muro, irmãos. E pela primeira vez, nesses 4 meses, eu consegui pensar claramente. Pela primeira vez, depois da morte do meu pai, e principalmente depois da morte da minha mãe, eu consegui enxergar. Deus não retirou a dor naquele momento. Deus não me fez parar de sofrer por causa da morte do meu pai ou da morte da minha mãe ali naquele momento, mas Deus abriu os meus olhos e eu pude ver. Eu me lembro que o que eu pensei foi: que besteira que eu ia fazer com a minha vida. Que egoísmo da minha parte. Meu irmão também está sofrendo, minha irmã também está sofrendo. E olha o que eu ia fazer com a vida do meu filho de 10 anos de idade. Crescer sem pai, porque o pai não aguentou e tirou a própria vida. Irmãos, eu tomei um banho, coloquei um tênis, coloquei uma camiseta e fui caminhar. Comecei a correr. Eu desci, vim aqui perto do posto da polícia, voltei. Eu sei que naquele dia eu corri 13 quilômetros. Voltei para casa, tomei um banho e falei assim: vou trabalhar. Sentei no meu computador, eu tinha uns projetos que tinha começado e não tinha conseguido dar continuidade. Voltei para os projetos e comecei a trabalhar. Dezembro, primeira semana de dezembro. Irmãos, menos de 2 meses depois, menos de 2 meses, Deus restaurou o meu casamento. Deus restaurou a minha insanidade. Deus restaurou a minha mente, minha saúde mental, minha saúde física. Deus restaurou minha saúde espiritual. Eu falei: Senhor, eu não entendo o que aconteceu, mas eu aceito. E se um dia o Senhor tiver que me explicar, vai ser quando o Senhor quiser, e não agora, do jeito que eu quero. E Deus, irmãos, por fim, restaurou a minha saúde financeira. Em março, eu já estava recebendo pouco mais de 100 vezes mais do que o que eu estava recebendo em dezembro, quando eu decidi que ia tirar minha vida. Deus quer abrir os teus olhos hoje.
Deus hoje, irmãos, quer atender a sua oração. Deus quer resolver os teus problemas. Deus quer ir à sua casa hoje e resolver aquele problema que você há anos vem pedindo para que Ele resolva. Deus quer restaurar a sua saúde, Deus quer restaurar o teu casamento, Deus quer restaurar a tua vida financeira, mas primeiro Ele precisa abrir os teus olhos. Então a tua oração hoje não vai ser: Deus me cura, ou Deus resolve, ou Deus faz um milagre, Deus faz isso, Deus faz aquilo ao meu redor. Não, a tua oração hoje em casa vai ser: Deus, abra os meus olhos. No dia em que os teus olhos forem abertos, todos os teus problemas serão mais fáceis de serem resolvidos. Não é que vão ser resolvidos assim, não, mas você vai ter a capacidade física, mental e espiritual para resolvê-los. E o que você não puder fazer, Deus vai vir e vai fazer um milagre na tua vida. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus abra os nossos olhos e nos faça enxergar para tomarmos as melhores decisões para a nossa vida. Nós vamos ouvir uma música agora, é isso? Nós vamos ouvir um hino. Eu queria pedir a você que medite, fale com Deus aí, converse com Ele. E se você estiver precisando que os teus olhos sejam abertos hoje, clame a Deus aí de onde você estiver. Eu tenho certeza que Deus vai estender a mão, vai passar nos seus olhos e vai fazer você enxergar. Deus te abençoe. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar. Mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Só igreja?
de tu amor. Amém. Um dia, o profeta estava numa casa sitiado por soldados inimigos que estavam prontos para entrar e destruir o profeta e o seu servo. Iam acabar com os dois. Só estavam esperando a ordem para entrar e matar os dois. Aquele servo desesperado, angustiado, porque estava à beira da morte. E o profeta olhou para o servo, irmãos, e foi a Deus e orou a Deus. E o que o profeta pediu a Deus? O profeta não pediu que Deus fizesse cair fogo do céu e consumisse aqueles soldados ali, para que o servo parasse de ter medo, não. O profeta falou: Senhor, Deus, abra, Senhor, os olhos do meu servo, para que ele te veja. E Deus, irmãos, abriu os olhos do servo. E quando ele chegou da janela, que viu, o que tinha lá, irmãos? Uma multidão 10 vezes maior de anjos do que aquela quantidade de soldados que haviam ali. Abra, Senhor, os meus olhos. Que essa seja a nossa oração hoje. Vamos orar, querido Deus, nosso Pai eterno. Abra, ó Deus, os nossos olhos. Abra, ó Deus, os meus olhos, para que eu consiga contemplar a Tua face. Ainda que seja com os olhos da fé, mas que eu te veja. Não permita, ó Deus, que o desespero tome conta de nós. Não permita, ó Deus, que tomemos decisões precipitadas, decisões com base no sofrimento pelo qual estamos passando, ou com base no nosso desespero. Que possamos cair de joelhos e clamar a Ti, pedir que o Senhor abra os nossos olhos, e que os nossos olhos sejam abertos, e que vejamos a Tua glória. E que essa glória se manifeste em nossas vidas. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um.